Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, hoje nossa aula de História, a gente vai falar sobre a República Nova. Vou deixar um videozinho aqui para vocês e já eu volto com os exercícios. Em 1 de novembro, inicia-se a Era Vargas. Com a ascensão de Getúlio Vargas à chefia do governo, pode-se dizer que iniciou a ditadura Vargas, pois ele tinha amplos poderes, tanto é que ele revogou a Constituição de 1891 e começou a governar por meio de decretos. Ele também nomeou interventores para todos os governos estaduais, menos para Minas Gerais. Vargas também inicia uma política desarmamentista. Ele sabia que enquanto os coronéis tivessem armas, jamais conseguiria controlá-los, e assim começa-se uma campanha desarmamentista a nível nacional. Getúlio Vargas também concede uma anistia para todos os tenentes do exército que estavam presos e criam novos ministérios. Já em 1931, o governo Vargas queima 78 milhões de sacas de café, fazendo o valor do café subir. E em 1932, os que perderam a Revolução de 1930 se reúnem e fazem planos contra Getúlio. Porém, Getúlio descobre e começa a perseguir, e uma dessas perseguições morrem 13 pessoas, e depois disso os paulistas pegaram em armas. E no dia do meu aniversário, 9 de julho, começa a batalha que dura 90 dias. No fim, Getúlio Vargas acaba conseguindo vencer as diversas batalhas e acaba com a Revolução de 1932. Já em 1934, Getúlio aprova a Constituição, inspirada na Constituição da República de Weimar, na Alemanha. Vargas já estava há 2 anos governando por meio de decretos, e nessa nova Constituição, Vargas lança o voto secreto e obrigatório e também dá direitos para as mulheres votarem. Já em 1935 ocorre a Intentona Comunista. Os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro sofrem com atentados comunistas, porém o governo descobre esses planos e acaba neutralizando a ameaça. Entretanto, aproveitando disso, Getúlio declara estado de sítio e aumenta seu poder. Ele também cria uma lei de segurança nacional para julgar quem possivelmente eram comunistas. Já em 1937, Getúlio já tem o apoio de todos e tem que criar uma desculpa para ficar mais tempo no poder. Então ele cria o Plano Cohen, que basicamente dizia que existia uma ameaça comunista no Brasil. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio dá um autogolpe e começa a ditadura nova. Ele ortoga a Constituição Brasileira de 1937, que é a 4ª Constituição do Brasil, e nessa Constituição são proibidos movimentos integralistas e comunistas, e a pena de morte é instaurada. Esse golpe ficou conhecido como Estado Novo. Em 1938, Getúlio Vargas vence a Intentona integralista. Os integralistas haviam invadido o palácio governamental, fantasiados de fuzileiros, e abriram fogo dentro do palácio. Ainda em 1938, Getúlio criou o DASP, Departamento Administrativo de Serviço Público, que servia para organizar melhor a administração do Brasil. Em 1939, Getúlio criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e nesse departamento ele iria melhorar a imagem do Brasil perante o mundo. Ainda em 1939, a Segunda Guerra Mundial começa e o Brasil era um grande parceiro econômico da Alemanha. Porém, ele começou a fazer um jogo duplo com o eixo e com os aliados. Porém, os Estados Unidos começaram a investir muito dinheiro e Getúlio começou a enviar látex para os Estados Unidos. Em 1942, o Brasil começa a preparar suas tropas para entrar na guerra. Em 1944, após os Estados Unidos fazerem uma siderúrgica para o Brasil resolve mandar os seus soldados para a Itália. Em 1945, Getúlio permite a volta dos partidos e decide fazer eleições, mas em outubro de 1945, Getúlio toma um golpe militar e é deposto. Getúlio, ainda em 1945, apoia Dutra e assume um cargo no Senado. Porém, em 1947, ele acaba deixando o cargo e indo morar no interior do Rio Grande do Sul. Porém, em 1950 é ano de eleição presidencial e ele acaba voltando à política. É nesse período que surgem a Petrobras e o BNDES, que são empresas famosíssimas aqui no Brasil. Enfim, chega 1954 e acontece um atentado contra um dos principais rivais políticos de Getúlio. Esse homem era Carlos Lacerda. Enfim, essa história é de várias versões, então não vou entrar muito. Mas no fim, Getúlio Vargas é culpado e acaba ficando pressionado. E no dia 23 de agosto de 1954, acaba atirando no próprio peito, dando fim a esse período da nossa história. O pior momento político que o Brasil viveu foi a ditadura militar, entre 1964 a 1984. Convidei meu pai para contar essa história para vocês. Ele viveu toda essa luta e pode lembrar com detalhes. Oi, criançada. Eu fui testemunha de todo o processo da ditadura.
Naquela época era proibido falar mal do governo, sabia? Eu quase fui preso na época da faculdade, quando iniciamos um protesto. Vejam, essa minha foto no tempo da faculdade. Assim começou o golpe. Os militares pressionaram o Congresso e no dia 11 de abril iniciou o governo de Castelo Branco. O governo vai garantir a segurança do desenvolvimento para o Brasil. Para isso, vamos acabar com as manifestações de rua e oposição. Vamos extinguir a UNE, a CGT e as ligas camponesas. Em 1967, houve outra Constituição para o Brasil, estabelecendo eleições indiretas e limitando as greves. O Brasil vai ficar livre dos comunistas, Excelência. Acho que os Estados Unidos ficarão contentes. A ditadura no Brasil estava ligada às vontades dos Yankees, que voltaram a emprestar dinheiro ao Brasil, aumentando a dívida externa. Para melhorar o crescimento econômico e controlar a inflação, Castelo Branco criou o PAEG, o Plano de Ação Econômica do governo. No governo Costa e Silva, destacamos a forte repressão contra o povo. Certa vez, alguns estudantes estavam protestando no restaurante Calabouço. Abaixa a ditadura! Esse governo quer fechar o restaurante porque eles vendem comida barata! Mas o estudante Edson Luiz foi assassinado pela polícia na frente de todos. Após esse incidente, iniciaram no Brasil inúmeras manifestações, mas os militares reagiram com força. Na missa do 7º dia de Edson Luiz, a polícia apareceu batendo em todos em frente à igreja. Os trabalhadores fizeram greves que foram violentamente reprimidas pelos militares, até que Costa e Silva resolve tomar uma atitude radical. Eu vou decretar o AI-5. O ato institucional número 5 dava direito ao presidente de elaborar leis, intervir nos estados, demitir, declarar estado de sítio, além de incorporar à Constituição a pena de morte. Boa, bicho. Esse presidente tá louco ou tá doente? Pois é, bicho, ele tá doente mesmo. Vão substituí-lo por um tal de Médici. As manifestações diminuíram e logo no governo Garrasta Azul Médici iniciaram os anos de chumbo. Começava a fase mais dura da ditadura no Brasil. Brasil, ame ou deixe-o. Amo o Brasil agora? É por isso que eu luto por ele. Além das torturas dos presos políticos, surgiram grupos guerrilheiros, dando início a uma luta armada. Como destaque o Carlos Lamarca e o grupo MR8. Nessa época ocorreu o milagre econômico, cujas bases foram 3: crescimento da produção industrial, aumento das exportações e empréstimos de bancos estrangeiros. As construções da Transamazônica e a Ponte Rio-Niterói usou esses recursos. Bem nessa época, o povo comemorava a Copa do Mundo de 1970. Mas o milagre econômico acabou com o aumento do petróleo, a falta de investimento em obras públicas e a diminuição do consumo. Surgiu o governo de Geisel, que procurou fazer uma gradual abertura política. Eu vou criar o pacote de abril. Assim o meu mandato vai passar a 6 anos e 1/3 dos senadores poderão ser escolhidos pelo governo. Esses que foram chamados de senadores biônicos, né? É, filha, mesmo fazendo o fim dos atos institucionais em seu governo, morreu torturado o jornalista Vladimir Herzog. Investiu uma grana no projeto nuclear, a usina nuclear em Angra dos Reis. Em seu governo também houve o fortalecimento do MDB, o partido de oposição. Mas a Arena é o partido do sim e o MDB é o partido do sim, senhor. O governo de Figueiredo foi marcado pela lei da anistia, reforma partidária e o incentivo à produção de álcool, o pró-álcool. O povo que não sabe nem escovar os dentes não pode votar para presidente. Surgiu o movimento das diretas, promovendo a eleição direta para presidente, mas acabou frustrada, pois a eleição acabou sendo indireta mesmo. Porém, acabava a ditadura no Brasil. Enfim, crianças, nós temos que valorizar nosso voto e lutar para que a ditadura nunca mais volte para o nosso país. Cabe a vocês manter uma democracia, não é, Dorinha? Esse é meu pai. Voltei, gente. Então vamos lá para os exercícios. Os exercícios estão na página 101, 102 e 103 do nosso livro de história. O número 1 está pedindo para a gente ler o poema, tá? E aí no número 2 está falando assim: a qual momento da história do nosso país o poema se refere? Aí só a gente marcar um xizinho aqui na resposta correta. Número 3. Em relação ao governo de Getúlio Vargas, escreva 3 direitos trabalhistas garantidos na Constituição de 1934. Aí vocês vão escrever aqui, tá no livro de vocês. Número 4, verdadeiro e falso, V para verdadeiro, F para falso.
Número 5, a criação de empresas nacionais como a Petrobras com a campanha O Petróleo é Nosso está relacionada ao quê? Aí vocês vão marcar a resposta certa a que está relacionada. 6, por que Getúlio Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres? Aí vocês vão responder aqui. No 7, nós temos um relacione. Relacione as perguntas com as respostas, marcando o X na tabela abaixo, tá? A gente tem aqui, nas letras, da letra A até a letra E, nós temos a pergunta. E embaixo nós temos as respostas. E aí vocês vão colocar na tabela, tá? Por exemplo, qual é a resposta da pergunta da letra A? É a 1, é a 2, aí vocês vão marcar um X na tabela. Da letra B, é a 1, é a 2, é a 3, é a 4, é a 5, aí vocês vão marcar um X na tabela onde for a resposta, tá? Na página seguinte, 103, temos aqui um trecho da canção de Chico Buarque, né, no número 8, composta na época da ditadura. E aí tá pedindo pra gente ler esse trecho e depois responder as perguntas. Letra A quem o compositor se refere no verso Hoje você é quem manda? A quem ele está se referindo? Ao governo, à população, tá? Letra B. Escreva a parte da canção que indica esperança de uma mudança no país. Aí vocês vão reescrever aqui. No número 9, marque as alternativas corretas sobre o regime militar. Tem 2 alternativas corretas para vocês marcarem aí. Só ler e prestar atenção para saber qual é a certa. No número 10, Getúlio Vargas foi apelidado de mãe dos ricos e pai dos pobres. Pesquise em livros ou na internet por que desse apelido e escreva com suas palavras o que você descobriu, o que você entendeu. Vocês vão com suas palavras, porque vocês vão resumir o que vocês acharam, tá bom? Desculpa pelo barulho, tá? E até o próximo vídeo.